trocar de meu celular, vou deixar aqui. Então, gente, eu sou Márcia, sou frequentadora da casa há pouco tempo, me mudei para os ingleses em 2020 e conheci aqui por indicação de uma amiga que falou que vinha. E preciso assumir para vocês que me sinto muito bem aqui, é um lugar que me revigora, eu sinto a minha energia renovada. E a Maria, como sempre, né, desafia a gente a vir falar alguma coisa para vocês. Então eu escolhi um tema que eu passo por isso e que também estudo um pouco sobre isso. Não venho falar muito da doutrina espírita, porque acho que ainda não sou apta a falar sobre a doutrina espírita, mas sobre esse tema que eu passo no meu dia a dia e estou sempre me questionando, né? O que me motiva e o que me faz eu estar para frente. Então, o que é a motivação e o que é a permissão dentro do que eu busco para a minha vida, certo? Então, no primeiro momento, eu queria dizer que se a gente está aqui hoje é porque a gente se permitiu estar aqui. Em algum momento nós nos permitimos ouvir o nosso chamado, né? E aí essa semana eu vi na reportagem da procissão que tem aqui em Florianópolis o Padre Valdemar. Não sei se vocês conhecem o Padre Valdemar Groh. Ele é o pároco lá da Trindade. Eu fui muitas missas com ele enquanto eu ainda frequentava a Igreja Católica. E todo início de missa ele fazia um pedido e eu achava muito legal. Ele sempre pedia assim que você olhasse para quem está na sua frente ou do seu lado e você dissesse para a pessoa do lado, que bom que você vê. Então, para a gente quebrar o meu nervosismo, né, minha ansiedade, eu vou pedir que vocês façam esse gesto para a pessoa do lado e a gente vai usar a palavra permissão. Que bom que vocês se permitiram ouvir, que é a palavra que eu quero trabalhar hoje com vocês. Passado esse momento, e eu trabalhando a motivação, né, e a permissão, eu fico pensando quais as dificuldades que a gente passa na nossa vida, né? Por que a gente passa por essas dificuldades na nossa vida? O que nos leva a ter essa dificuldade? Então, é um segundo exercício que vocês fechem seus olhos por 30 segundos, por 1 minuto. Não é para ninguém chorar, é só para a gente fazer uma reflexão de pensar na nossa vida e o que a gente passa de dificuldades e de problemas. Por que eu peço isso, né? Porque quando a gente fala em motivação, às vezes nós somos motivados apenas por coisas ruins, né? Então nós estamos passando por um problema e nós resolvemos vir no centro espírita. Nós estamos passando por uma dificuldade financeira, nós vamos buscar, eu sou professora, então eu vou buscar criar um curso, eu vou buscar outras formas de ganhar dinheiro, eu vou buscar uma forma de me relacionar melhor com a minha família, depois que eu passei por um problema. Então eu sempre peço assim que a pessoa pense no que ela está passando e que daí num segundo momento a gente também pense... E que num segundo momento, enquanto o Ricardo arruma a tecnologia, a gente pense se os problemas que nós estamos passando, no momento que nós estamos passando, se é um problema só nosso. Se o nosso colega do lado também tem esse problema. Se o nosso colega do lado também pode ser motivado pelo mesmo problema que eu estou passando. E a gente parte do princípio que tudo é cíclico, né? Então, o problema que me aflige hoje pode ser o problema que aflige o nosso colega do lado. E o problema, a solução que eu dei, ou a forma... Era o quê? Era o slide. Então, a gente percebe, né? Todos dos lados temos o mesmo problema. Quando eu pedi no início para a gente fechar os olhos e pensar no que a gente passa, com certeza eu passo, ele passa, ela já passou, a criança
dia vai passar, porque a vida ela tem movimentos cíclicos. E a intensidade que eu vivo e a maneira que eu vivo é que vai me mostrar a forma que eu vou passar por isso, certo? Então a gente olha e todos nós temos esse problema. E como que a gente vai saber se o meu problema é especial, né? Vou me colocar no centro e vou entender que o meu problema é especial. Como eu falei, pela forma como eu vou lidar com esse problema. Então, se eu vou me permitir passar bem por esse problema, ou se eu vou me vitimar, ou se eu vou criar mais problemas mediante a situação que eu estou vivendo. E aí, assim, não é que eu saiba passar por todos os meus problemas, né, gente? As minhas colegas aqui que me atendem no centro espírita também, hoje elas vão dizer, eu acho que ela devia de empregar na vida dela tudo que ela está falando ali na frente. Porque não é fácil, a gente não consegue, né? Então, a gente vai lá buscar atendimento, conversar para atender os nossos problemas, e hoje tem um pouquinho para falar para vocês. Então, quando a gente olha para o nosso lado e a gente percebe que não somos os únicos a termos esses problemas e que nós precisamos saber passar por eles, a gente vem a pergunta, e aí a Elia falou agora na mensagem da Joana de Ângeles no começo, né? Como que você passa? Como que você enfrenta? Você para à noite no seu dia a dia, pergunta como foi o seu dia, o que você fez, se foi bom, se não foi bom. Então a gente tem alguns caminhos que a gente pode percorrer quando a gente está enfrentando os nossos desafios. E esses desafios podem ser o motivo da gente evoluir ou pode ser o motivo da gente padecer, né? Então vocês concordam que quando a gente tem um problema ou uma coisa que parece que não tem solução, a gente tem alguns caminhos, né? Nós podemos padecer ou nós podemos reagir, né? Ideal seria que todos nós conseguíssemos reagir, mas não é uma tarefa fácil, né? Nós temos hoje em dia muito caso de depressão, muito caso de ansiedade que está aqui no padecer. Nós podemos fazer com esse problema um aprendizado e evoluir com isso, ou nós podemos entender que é um castigo de Deus, né? Tem quem fale ali, eu estou passando por isso, eu não sou merecedor, é um castigo. Então a gente pode entender de várias formas. Esse mesmo problema ele pode nos motivar ou nos derrubar, como eu já falei no início. E ainda a gente vai ter que pensar como que nós vamos conseguir passar por esse problema. Então, quando a gente faz todas essas reflexões, a gente começa a pensar o que me motiva. Se eu me motivo por entender que a nossa vida continua, mesmo que com todas as dificuldades, ou se eu vou me entregar para o meu problema, né? Eu trouxe algumas frases aqui de Chico Xavier, que eu continue com vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, uma lição difícil de ser aprendida. Então, eu vim da religião espírita, da religião católica, e quando eu cheguei na doutrina espírita, eu ficava sempre me perguntando, né? Mas como, por que eu vim para cá, o que me motiva a estar aqui? E o que me motivava realmente era eu entender que alguns desafios que eu estava passando, a minha vida estava difícil de eu aprender a lidar com esses desafios. E eu chegava muitas vezes a cogitar isso aqui, será que é um castigo? Será que eu não fui boa no passado? O que eu fiz de errado para eu estar merecendo isso hoje? E aos poucos, então, a gente vai lendo e entendendo um pouquinho mais. Então, essa frase é uma frase que eu gosto muito, que a vida ela não é fácil mesmo para ninguém, e nós precisamos nos motivar para passar por tudo que nós passamos, né? Aqui mais uma frase que eu também tirei do livro do Francisco Cândido. Hoje é possível que a tempestade te amalfanhe, o coração te atormente, o ideal, aguilhoando-te com aflição e ameaçando-te de morte. Mas não esqueça, porém, que amanhã será outro dia. Então, sempre que a gente pensar nos nossos desafios, nos nossos problemas, nas nossas complicações do nosso dia tão turbulento,
pensemos à noite, quando vamos fazer nossa oração, que amanhã, de fato, será outro dia. Eu sofri muito tempo de ansiedade, eu falo sofri porque hoje eu já me considero 100% resolvida. O Virtus Prata que eu quero colocar para sair da escola. Virtus Prata. Ok. E aí hoje eu consigo à noite, quando eu vou dormir, pensar que amanhã será outro dia. Então eu entrego os meus problemas no travesseiro. Eu entrego a Deus o coração do meu filho. Eu tenho 2 filhos, um chegou na idade de dirigir, de sair na noite, então era um problema para mim. Eu não sabia passar por isso, como é que eu ia deixar o meu filho dirigir, se acontecesse alguma coisa com ele. Então hoje eu passo a noite e penso que amanhã é outro dia. Então, gente, essa introdução, assim, é para a gente falar um pouquinho que realmente não há dúvida, né, que a nossa vida a gente tem muitos desafios e que a gente tem muitas dificuldades. Porém, a gente precisa realmente pensar se essas dificuldades, elas são oportunidades que nos fazem crescer e nos fazem desenvolver. E é muito importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente vai passando o dia a dia, a vida ela nos engole, né? A gente passa o dia a dia, um dia após o outro, e a gente esquece de fazer essa reflexão que a Elia falou, ou qualquer outra reflexão que a gente precisa fazer à noite quando a gente faz as nossas orações. Os desafios são momentos difíceis mesmo, mas se a gente pensar, todos nós temos desafio, né? Se a gente pensar no nascimento, já é um desafio, né? O próprio fato da gente nascer, quem pensar que uma mulher vai dar à luz a uma criança é humanamente impossível, né? Não é impossível que nós estamos aqui, mas a gente imaginar por uma lógica, é humanamente impossível nascer uma criança. Então o nascimento é um desafio. O envelhecer é um desafio, né, gente? Nós temos aqui a pirâmide da Terra, do mundo mudando, né? Nós vamos ter muito mais idosos daqui 20 anos, 10 anos, 15 anos do que nós temos hoje. Então envelhecer é um desafio. Adoecer e morrer é outro desafio, né? O Ricardo acabou de dizer que talvez a gente vá para o inferno ou para o céu, né? Então é um grande desafio também morrer, né? E aí, novamente, eu pergunto assim, isso serve para a gente aprender e se desenvolver, isso nos motiva a vencer, e a gente pode escolher entre padecer ou reagir. Eu acredito que reagir seja a melhor opção, mesmo sabendo que não é fácil, né? Então nós vamos escolher como que nós vamos superar esses desafios, e eu me encaixo nesse grupo de ter que escolher. Eu terminei meu doutorado em 2021 e eu realmente achei que a minha vida ia acabar junto com a minha tese de doutorado, que eu não ia conseguir escrever, que eu ia perder meu apartamento, até que eu cheguei a uma situação bem ruim. E depois eu entendi que não, que eu ia me permitir passar por aquele momento de dificuldade. Então a gente se embrenha num monte de complicações, num monte de coisas difíceis, e a gente esquece de se permitir. E quando a gente não está muito forte na religião também, e aí eu digo qualquer religião, hoje a gente está aqui na doutrina espírita, né? Mas se a gente não está com a nossa fé, que foi a segunda parte da leitura da Elia hoje, se a gente não está com a nossa fé aguçada, com a nossa fé em dia, realmente a gente não se permite passar por aquilo que a gente tem que passar. Por isso que eu coloquei a palavra permissão e motivação na minha fala de hoje. Porque para a gente se motivar, a gente também precisa se permitir. Preciso entender que hoje eu estou passando por alguma dificuldade e eu preciso me permitir passar por isso. E a permissão, ela não é só das coisas ruins. A gente é tão viciado a se cobrar que às vezes a gente não se permite passar nem pelas coisas boas. Então, permissão foi uma palavra que eu aprendi de 2020 para cá. Ela vem acompanhada com merecimento, mas eu não trouxe ela hoje. E eu, na minha concepção,
a gente entender e se permitir, a gente ganha mais de 50% do caminho. A partir do momento que a gente consegue parar o meu pensamento e dizer, eu me permito passar por isso hoje, a gente acha motivação para a gente seguir para frente. E isso é resultado de um pouco de estudo, mas também é resultado de experiências próprias, que a partir do momento que eu entendi que eu sou uma mulher de 54 anos, que eu tenho 2 filhos, que eu sou separada, que eu trabalho o dia inteiro, que eu viajo ao trabalho também, e que eu tenho vontade no final de semana de descansar, e às vezes eu não me permitia, porque eu tinha que limpar a casa, porque eu tinha que lavar a roupa, porque eu tinha que fazer zilhões de coisas que eu acho que vocês aqui ninguém fazem, né? Acho que ninguém aqui limpa a casa, lava a roupa, faz comida, vai no mercado, então a gente não consegue mais se permitir. E a gente entra numa bola de neve que a gente não consegue se permitir nem para o que é bom. Então eu não conseguia nem me permitir um domingo ir à praia, porque eu entendia que eu estava sem fazer nada. E o sem fazer nada também faz parte da vida. Então, gente, padecer ou reagir é a minha pergunta de novo, né? E qual é a nossa motivação? A gente pode se motivar por vários fatores, mas no que eu estudei que falava de motivação, a gente fala que a motivação em si, ela tem 3 elementos que trabalham juntos. Isso aqui é bem literatura de livros de autoajuda, alguma coisa assim. Mas a gente fala que para a gente ter a nossa motivação e a nossa permissão bem aguçada, a nossa motivação principalmente, nós precisamos entender esses 3 elementos que compõem um processo de motivação. E esses 3 elementos eu desenhei uma figurinha para a gente conseguir pensar um pouquinho melhor. Não sei se eu estou ficando na frente, não tem jeito. Então, nós temos aqui, ó, a nossa motivação. Ela pode ser por 1000 motivos, né? Posso me motivar porque eu quero me desenvolver, então eu procuro estudar cada vez mais, eu procuro fazer curso. Eu posso me motivar porque eu quero um trabalho melhor. Eu posso me motivar porque eu tenho meus filhos, né? Um de 16, um de 21 anos, que eu quero dar para eles um pouco melhor do que eu tive dos meus pais. Então eu me motivo a pagar um curso de inglês, eu me motivo a botar ele a fazer carteira de motorista quando tem 18 anos, mesmo que o meu coração sai pela boca, porque eu achei que ele ia morrer na estrada. Não se preocupe, ele bateu, foi na garagem de casa, então só arranhou o carro. Mas a gente fica assim, né? A gente pode se motivar a procurar um marido, uma esposa, né? Quem ainda é adepta do casamento pode ter essa vontade de ter um companheiro. Amigos nos motivam, podemos fazer uma viagem, podemos fazer um churrasco. A nossa colega ali falou que fez uma festa de aniversário, que foi supimpa, né? Até de cigana tem gente ali que foi, ó, ela que contou, eu não estou fazendo fofoca. Então a gente tem casa, carro, viagem, inúmeras coisas que nós podemos nos motivar. Mas a gente nos motiva e precisa ter a junção desses 3 elementos para que a motivação emerja e a gente consiga colocar para fora. A nossa capacidade. Então nós precisamos desenvolver a nossa capacidade. Não adianta eu ser uma pessoa extremamente motivada a passar num concurso público, porque eu sou motivada a ter um salário de 16 mil reais por mês, mas eu não me capacito. Eu sou motivada a ser um médium aqui do centro espírita, mas eu não vou lá de noite estudar o livro. Então, se eu não me capacitar, eu não consigo me motivar. O segundo elemento é disposição, né, gente? Então, se eu padecer lá deitada no sofá, na quarta-feira de noite, em vez de ir no grupo de estudo, eu não vou me capacitar. Quanto mais parada eu fico, menos disposição eu tenho. Atividade física, o nosso corpo é assim, né? A gente começa a se motivar, o corpo entende que está fazendo exercício, e quanto mais a gente faz, mais vontade a gente tem. E aí, por fim, eu preciso também me permitir. Se eu não tiver esses 3 elementos, eu não vou conseguir ter a minha motivação elevada.
Ou eu posso conseguir ter a minha motivação elevada, mas eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. E, consequentemente, a minha motivação vai cair de novo, né? Eu estudo para um concurso, 3 meses seguidos. Ricardo sabe, né? Que eu lamentei muito. Me preparei pra caramba para fazer esse concurso. Tenho mestrado e doutorado, que era o que o concurso pedia. Tive disposição, passei 4 meses estudando. Fiquei em primeiro e segundo lugar nas 2 primeiras etapas. Fui desclassificada na 3ª etapa. Sabe o que eu fiquei? A minha motivação? Lá debaixo da minha sola do meu pé. E eu entendo hoje, por um pouco que eu li, e que eu acho que eu fui desclassificada porque me faltou permissão. Eu não me dei permissão. Eu não me achei merecedora de passar num concurso que ia ganhar um salário que eu sempre quis. E olha que eu me preparei, eu me motivei, eu tive disposição, mas lá na hora de eu fazer a 3ª etapa, me deu uma ziquezira, não levei o olhinho, né, devia ter levado, me deu uma ziquezira na hora de eu ir fazer a prova. Gente, foi muito frustrante, eu fiquei com o meu ego assim lá na ponta do pé, porque tinha uma expectativa de passar, todo mundo dizia, você vai passar. Eu fiquei em primeiro lugar na prova escrita. E na hora de eu dar uma aula, que eu sou professora, eu dei uma aula. Pode falar palavrão, Ricardo? Não. Eu dei uma aula não muito boa. Se é que vocês botem a palavra que quiser. Quando eu saí, eu falei, não pode. Era um tema que eu até tinha estudado. E não consegui dar a aula. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais do que é essa tal de permissão, porque era humanamente impossível. Eu tinha estudado, eu tinha capacidade, eu tinha os títulos que precisava, eu não consegui. Então a gente volta, né, para casinha, faz as reflexões dos problemas lá do começo e fica pensando por que eu não consegui. Então a gente tem os quadradinhos ali nos slides anterior, essas bolinhas são os elementos que a gente precisa. E o que está fora é o que resulta, né? O que resulta quando a gente não tem uma coisa e outra. Então, eu tinha uma ilusão, eu tive uma frustração e eu tive desperdício do meu tempo, né? Não vou dizer que eu desperdicei meu tempo, porque eu estudei bastante, adquiri mais conhecimento e tal, mas o meu objetivo, que era passar no concurso, não foi alcançado. Então, quando a gente tem uma ilusão, né? É quando você tem aqui a permissão, tem a disposição, mas não tem a capacidade, né? Então, ó, ilusão, você tem disposição e permissão, mas você não tem capacidade. Ou seja, você não se preparou o suficiente. Você tem a ilusão que você vai chegar lá e vai conseguir passar no concurso sem estudar. Que não passa, né, gente? É muito difícil. Quando a gente está no desperdício, é quando você tem capacidade, tem permissão, mas você não tem disposição. Então tá lá, ó. Nós até nos damos permissão, nós temos capacidade, mas nós não fizemos. Então nós estamos desperdiçando nosso tempo. Para que eu vou tentar fazer alguma coisa sem que eu tenha disposição para fazer? E por fim, a frustração, né? Que é a mais doída, né? Quando a gente se frustra, que a gente fez um trabalho, a gente se preparou e não conseguiu. Então, a frustração é quando você tem a capacidade, você teve disposição e você não teve a permissão. Então, a gente trabalha com esses 3 resultados e aí a gente começa a se questionar. Por que eu fui estudar isso, gente? Porque eu fiquei me questionando muito por que eu não passei no concurso, por que na hora H eu falhei, por que não deu. Tem N explicações, né? Tem gente que diz, não era para você, não era a sua hora, foi a vontade de Deus, é assim mesmo que acontece. Mas como eu preciso de alguma coisa a mais, eu fui entender o que vinha por trás e por que eu não consegui. Hoje eu estou tentando trabalhar com esse tema. Então a gente tem aqui, ó, uma pessoa com disposição, otimista, bem preparada e sem resultado. Aquela que não teve a permissão.
não me dei a minha permissão. Gente, eu estou falando de mim, porque a Maria disse, pode te citar como exemplo, tá? Pode ser qualquer um de vocês que já tenha passado por esse problema. Então, gente, otimista sem preparo, otimista e preparado sem resultado. Tem capacidade para alcançar o que deseja, ok? Tem disposição, ou seja, ele realmente se esforçou, mas não se deu a permissão. E aí, quando eu li permissão, veio junto a palavra merecimento também. Então, eu não me acho merecedora, né? Eu acho que lá no interior, eu posso ter dito assim, bem no fundo, né? Cara, será que isso é pra mim mesmo? Será que eu mereço estar dentro de um carro 0 km? Será que eu mereço morar aqui na praia, nos ingleses? Será que eu me permito curtir o que eu tenho hoje, com 50 anos, que eu já trabalhei, que eu já criei meus filhos? Então, eu trabalho essa questão da permissão. Isso é uma frase minha, né? Muitas vezes me esforcei pra caramba e o resultado não veio. E como o resultado não veio, eu fiquei sem ação, sem saber o que fazer. Aqui também tem tem gente que vai se identificar com isso, né? Mas eu já tentei de tudo e deu errado na minha vida, né? Eu já fiz várias coisas, já fiz vários concursos, falo em concurso porque é o mundo que eu estou falando, mas já tentei vários empregos, já busquei várias alternativas para mim e acaba que eu não consigo alcançar o meu objetivo. E ainda tem aquela pessoa que sabe fazer tudo de bom e ela não faz para ela mesma, né? E aí entra mais forte ainda a permissão. Então ela sabe fazer todas as coisas para os outros e faz bem feito, mas não sabe fazer para você. E às vezes entra a pergunta, né? Eu vou fazer para mim, eu vou cobrar, por que eu vou cobrar? Eu vou ganhar dinheiro. Aí entra outras complicações que a gente tem na vida, que a gente também lê na Bíblia a vida inteira, né? Que o reino dos céus é dos pobres, e daí a gente acha que a gente não pode ganhar dinheiro. E aí a gente não se permite ganhar dinheiro, porque a gente acha que o reino do céu é dos pobres. Mas Deus não estava falando dos pobres de dinheiro, né? Eu assim entendo, vocês podem me contrariar, mas eu entendo que não, né? E a pessoa que é ótima em dar conselhos amorosos, né? Sabe falar com todo mundo, mas vive um relacionamento totalmente complexo. Não consegue lidar com o seu relacionamento. Não se permite olhar para dentro de si e entender por que ela está passando por isso, né? É ótimo em diversas áreas do trabalho, mas não consegue fazer o seu negócio fluir. Entram questões bastante culturais, né? De permissão e de merecimento. Então essas duas palavras, junto com motivação, eu tenho lido um pouquinho, né? E aí assim, o que é permissão então, né? A gente está falando dela, mas permissão é o ato ou uma autorização que eu me dou. E eu preciso trabalhar isso de noite. Quando eu vou dormir, que a Lélia falou ali, vamos fazer nossa oração de noite. Então vamos fechar nossos olhos de noite e vamos dizer, eu me permito também. Mesmo que seja um processo doloroso, mesmo que eu esteja passando por alguma coisa ruim, eu me permito passar por isso. Porque é o que eu preciso passar. É onde eu estou encontrando forças para evoluir. Então por isso que eu comecei a fala fazendo tantas perguntas ali de dificuldades e de problemas, é para a gente entender que a gente passa por isso e como a gente se permite passar. A gente dá autorização para a gente passar por isso, ou a gente vai ficar o tempo todo se martirizando, eu sou um bosta mesmo, estou passando por isso. Faz parte da vida, né? E a nossa mente procura o tempo todo afirmações para as nossas tomadas de decisão. Então, quando a gente aceita passar e fala, eu me permito passar por isso, eu estou neste momento porque é o meu momento, é isso que eu preciso passar. A gente começa a evoluir um pouco mais e a gente pode usar palavras de afirmações afirmativas, né? Palavras afirmativas.
sei se o psicólogo está aí hoje, mas palavras afirmativas trazem bons resultados na nossa mente, né? Então a gente fala, eu posso passar por isso, eu me permito passar por isso. E esses são os meus desafios e é com ele que eu vou evoluir. Apesar de não ser um versículo bíblico, né? Mas eu sempre escutei essa palavra que fala, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, a palavra permissão, ela vem também dentro de um contexto bíblico, né? Onde a gente já estuda há muito tempo. Então, se não cai uma folha sem a permissão de Deus, por que eu não vou me permitir passar por o que eu estou passando? Eu vou me permitir passar, vou buscar sofrer menos e vou buscar evoluir com esse problema. Facinho, né, gente? Todo mundo aqui consegue, não consegue? Sim ou não? Beleza, amanhã, quinta-feira, não tem ninguém aqui, Ricardo. Ninguém mais precisa escutar, todo mundo vai se permitir. E ainda tem outra fase, né? Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Eu não leio a Bíblia faz muito tempo, a Bíblia da religião católica. Só tem umas frases que elas sempre me acompanharam e essas eu trouxe assim com vocês. Agora trazendo um pouquinho para o livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos, aliás. Não é Deus, então, que lhes impõe as tribulações da vida como castigo? E aí vem de novo a permissão, né? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Então nós podemos escolher, né? Nós vamos padecer ou nós vamos passar por o que nós estamos passando. O ideal é que a gente tenha sempre motivação, disposição, permissão e capacidade de passar pelas nossas dificuldades. Eu estou falando de dificuldades, mas a gente precisa ter permissão para passar pelas coisas boas também, né? Então que a gente consiga sempre se permitir passar. Em resumo, assim, o que acontece quando a gente não tem essa permissão? Nós já vimos lá no desenho, né? Então a gente fica frustrado e acaba se questionando até a nossa própria capacidade, como foi o caso de mim no concurso. Será que eu sou boa o suficiente para passar num concurso de professora universitária? Mesmo eu tendo estudado 7 anos, fazendo mestrado, doutorado, faculdade, pós-graduação, será que eu posso passar? Será que eu posso ser uma professora? E aí a gente começa a duvidar, né, da nossa capacidade. E a gente começa a não ter mais disposição para dar o próximo passo. Perguntem se eu quero fazer outro concurso dentro dos próximos 3 meses. Não quero? Não vou fazer? Deveria, né? Aproveitar que eu já estudei tudo e vamos fazer outro, mas por enquanto eu não quero. Então, gente, é só uma forma da gente entender que o que acontece quando a gente não se dá permissão. Então, quer dizer que eu vou sair daqui e vou entender que tudo é permissão, né? Não preciso mais fazer nada, vou chegar em casa e vou rezar e vou fazer permissão. Eu já estava com medo que esse copinho ia chegar. A gente já sabe, né? Então, para tratar a permissão, tem alguns caminhos, né? Capacite-se e desenvolva-se, não fique parado no tempo. Porque não é só o fato de dar permissão por dar permissão, a gente precisa fazer um caminho. Acorde cedo, quem não gosta, né? Mas movimente-se, faça atividade física, leia, busque os seus sonhos, conhecer os seus sonhos, e aí você vai se permitir a evoluir. O nosso maior desafio, então, é esses movimentos de falta de permissão dentro desse tema que eu trouxe para vocês. E eu trago assim, o que é permissão, né? Então, aonde a gente pode encontrar permissão no nosso dia a dia? Eu vou ser tolerante com os meus erros, com os erros dos colegas. Eu vou deixar viver a vida de uma forma mais positiva, é uma frase que a gente sempre traz aqui. Se permitir fazer algo diferente
e se achar merecedora de todas as coisas que acontecem e que Deus faz por nós. Na doutrina espírita, então, como eu já fiz, né, como eu já disse, a permissão de Deus é vista como uma oportunidade de melhoria e de se desenvolver. Acredita-se que Deus permite certa situação em nossas vidas para que a gente, de fato, consiga se desenvolver e progredir espiritualmente. Acho que é por isso que todos nós estamos aqui. E tem uma outra pergunta ainda do Livro dos Espíritas que fala: quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecer? E a resposta é: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram os agentes da nossa vontade. Então, gente, assim, era isso que eu queria para vocês, que a gente precisa se permitir. E agora, só para encerrar, eu vou pensar que vou pedir que a gente feche os olhos de novo, mas agora não pense nos nossos problemas. Problemas a gente pensou lá no início. Agora feche os olhos e pense numa coisa bem boa que vai acontecer com vocês e que vocês querem que aconteça. E nesse momento vocês visualizem a permissão que vocês estão dando para que essa coisa de fato aconteça com vocês. E que vocês falem bem alto se quiserem ou bem baixinho: eu me permito. Tá certo? Então, a minha gratidão a vocês. É uma fala que a gente sempre pede permissão para tudo que acontece. E muito obrigada.